Fala pessoal ligado à arte e à cultura. Nós somos a Alcimar TV, meu nome é Silvio Tadeu. Hoje vamos bater um papo com Charine Mello, coordenadora cultural da Funarte. Vamos relembrar a importância cultural e histórica do teatro de arena. Vem comigo! O ano era 1953 e o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, dominava poderosamente o cenário cultural e artístico aqui em São Paulo, com seus espetáculos riquíssimos de inspiração europeia. José Renato, um aluno da Escola de Arte Dramática, resolve trazer aqui para o Brasil uma nova forma de fazer teatro, o teatro em arena, com os artistas bem próximos do público e uma dramaturgia que discutisse a realidade brasileira. Estamos prosseguindo então com essa nossa matéria aqui no Teatro de Arena, Teatro Histórico, né? E agora eu estou tendo o privilégio, o prazer de estar conversando, batendo um papo com Charine Mello. Charine Mello é coordenadora de difusão da Funarte, administradora cultural da Funarte, pós-doutorado na Cátedra de Olavo Setúbal de Arte, onde pesquisa a institucionalidade da cultura no contexto atual da mudança sociocultural. E, Charine, qualquer dia eu vou reprisar essa entrevista com você para nós conversarmos sobre essa sua pesquisa. Tá certo. Eu quero muito porque eu acredito que as pessoas estão se aproximando mais da arte agora, né? A pandemia parece que mexeu um pouco a cabeça das pessoas, os artistas gritaram, eu existo, eu preciso de ajuda, acho que todo mundo ficou um pouco mais atento ao fenômeno arte, mas mesmo assim estamos enfrentando uma luta, e essa sua pesquisa, a institucionalidade da cultura no contexto atual da mudança sociocultural, eu acho que vem a calhar essa discussão, é uma discussão necessária, mas voltemos à arena. Eu falei para a Charine que a primeira temporada que nós fizemos aqui da Companhia Ágata, onde nós estamos reestreando amanhã o retrato de Oscar Wilde, com muito prazer, sábados às 20 horas, domingo às 19 horas. A primeira vez que nós fizemos uma temporada foi o projeto, se não me engano, Concertos da Pandemia, onde nós apresentamos a cada final de semana um espetáculo concebido durante a pandemia. E o Arena, a Funarte, nos deu a oportunidade de apresentarmos ao público, né, logo depois da pandemia, e eu fiquei impressionado com a manutenção do teatro de arena, como a equipe técnica é prestativa, como seguranças são prestativos, enfim, o teatro muito bem cuidado, muito bem limpo, e assim, está sendo um prazer enorme voltar ao teatro de arena. E vocês precisam vir, não só conferir o espetáculo, mas conferir a importância do teatro histórico e como estão cuidando do teatro de arena. E a Charine me falou coisas muito interessantes aqui. Não está na nossa pergunta, você pode repetir para a gente o que você disse sobre a manutenção, essa preservação e o caráter humano do tratamento em relação à manutenção desse mesmo espaço. Tá. Bom, o que eu prezo sempre, assim como servidora pública, né, e agora como coordenadora da Funarte São Paulo, é o tratamento humano que a gente dá para todo mundo que entra aqui, o público, o artista, pessoas assim, do Estado, né, pesquisadores, alunos, todo mundo que entra no teatro por algum motivo, seja para assistir um espetáculo, seja para fazer o espetáculo, seja para fazer uma pesquisa, seja porque tem algum cargo político, algum interesse histórico, tem que ser bem tratado, porque para mim a arte trabalha com o ser humano. É isso. Então, se a gente trabalha com o humano, o mínimo que a gente pode fazer é esse trato, né, fino com as pessoas. Então, para mim é isso que eu mais prezo em qualquer trabalho, em qualquer ação que a gente faça, tanto aqui no Teatro de Arena, né, quanto no Complexo Cultural da Funarte, aqui em São Paulo. Eu pude comprovar isso, tá? O Teatro de Arena, fundado em 1953, ele está conseguindo uma sobrevida no cenário cultural e artístico, por exemplo, ao contrário de alguns contemporâneos teus, né? O TBC, por exemplo, né, que ficou um bom tempo sem utilização e agora parece que graças, né, o SESC está assumindo e o TBC vai voltar com todo o gás, né?
Mas o Arena ele não interrompeu as suas atividades, apesar de todas as dificuldades. A que você atribui essa sobrevida que o Teatro de Arena tem? Ele não perdeu a sua importância e continua de portas abertas à produção cultural e artística. Eu acho que cada caso é um caso diferente, né? O TBC foi, durante muitos anos, um espaço particular, né? A Funarte comprou o teatro em meados dos anos 2000 e foram processos diferentes e épocas, né? Períodos históricos diferentes. Eu acho que o Teatro de Arena está aqui até hoje justamente pelo caráter público que ele tem, apesar dele ter sido fundado lá nos anos 50 como uma companhia privada, desde os anos 70, né, desde 1977, que ele é do Estado brasileiro, né, do governo federal. Ele foi comprado, na época, pelo Serviço Nacional de Teatro, o SNT. O ministro da Educação e Cultura era o Ney Braga, se eu não me engano. E desde então ele é um espaço público, é lógico, passou por diversos períodos, né, políticos, passou pela ditadura militar, depois passou pela redemocratização, pelo governo Fernando Henrique, Lula, Bolsonaro, agora voltando o Lula, período da Dilma também ali do PT. E durante todo esse tempo, o que os gestores do teatro na época, e o que a gente hoje tenta preservar é justamente esse caráter público do Teatro de Arena. De certa forma, eu sonhei ser uma atriz da Metro. Queria cantar na chuva e fui parar no Teatro de Arena. O anti-cantar, a anti-magia. Pois não tinha recursos, não tinha cenários, tinha energia. Era um teatro despojado, uma estética pobre que discutia o ser humano. Na minha fantasia, queria discutir as pessoas abençoadas. Na teatralidade, buscava o teatro mais pé no chão, feito na frente das pessoas, sem ilusões, uma grande cumplicidade com o público. Eu sou uma atriz de teatro de arena. Ponha-me numa arena, que eu sei jogar com o público mais do que em palco, muito mais. Um trecho da biografia da grande atriz Diniz Fati, filha do Teatro de Arena. E quem são as companhias hoje que ocupam o Teatro de Arena? Tá. São companhias que são selecionadas pela chamada pública ou por editais de ocupação, eventualmente, né, no interesse da administração pública, por algum convite que a gente faça. Mas, principalmente, são esses mecanismos que a gente tem, que são mecanismos democráticos, né? A pessoa manda o projeto por uma chamada pública ou por um edital que está com inscrições abertas, tem um processo seletivo, e que também é bem transparente, e aí, a partir daí, a gente chama os grupos para ocuparem. José Renato, além da experiência na EAD com a montagem da primeira peça em teatro de arena no Brasil, Um Demorado Adeus, de Tennessee Williams, com Geraldo Mateus, Armando Pascoal, Dina Lisboa e eu, montou no principal salão da exposição do Museu de Arte Moderna de São Paulo a comédia Essa Noite é Nossa. No elenco, John Herbert, Renata Blaustein, Sérgio Brito e eu. E essas companhias, será que elas têm consciência da importância desse prédio? Eu acho que tem sim, que é justamente por isso a minha resposta anterior, né? É um espaço público no sentido amplo do termo, tanto por ser do Estado brasileiro, né? É uma política de Estado, não é uma política de governo. A gente passou por vários governos diferentes, de esquerda e de direita, e o teatro continua aqui. E justamente porque as pessoas, o público, né, os artistas, todo mundo que frequenta o teatro entende a importância histórica que o teatro tem e cuida de alguma forma para que o teatro continue aqui. Então eu acho que sim, acho que todo mundo. Como jovem é cara de pau, graças a Deus, cheguei para Cecílio Matarazzo, meu patrão, e disse para ele com lágrimas verdadeiras nos olhos que estávamos sem dinheiro para pagar um lugar para encená-la. Não poderíamos usar o salão grande? Só por 2 semanas, e ele cedeu. Ficamos 2 meses, casa lotada. José Renato, com a ajuda inestimável de Geraldo Mateus, fundou o Teatro de Arena de São Paulo, junto com Emílio Fontana e Sérgio Sampaio, na rua Teodoro Baiman. Lá, Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, foi um sucesso, permanecendo em cartaz durante 1 ano. Legal. Eu andei pesquisando sobre o Teatro de Arena no YouTube, eu peguei
um documentário onde uma atriz contemporânea do Gianfrancesco Guarnieri, ela dizia assim que viveu uma fase, né, de tanta dificuldade econômica no Teatro de Arena na época deles, que eles desentortavam prego para poder reaproveitar para cenários, para fazer manutenção, porque não tinham dinheiro para comprar prego. Quais os principais desafios de se manter um prédio histórico como esse? Eu acho que são vários, né? Desde isso que você está dizendo, tem essa dificuldade material às vezes. Tem, é lógico, a burocracia que é inerente ao Estado, mas eu não acho que a burocracia seja sempre ruim, né? Por conta da burocracia, justamente, que a gente está aqui, claro, com esse teatro ainda em pé, ainda atuante. É lógico que tem problemas, mas que a gente consegue ali driblar no dia a dia. Mas eu acho que o mais difícil de manter um teatro histórico hoje são as questões físicas, né? Por exemplo, quando o teatro foi criado, não tinha a questão da acessibilidade. Então, hoje é um problema, né? Ter um espaço acessível para as pessoas com deficiência, por exemplo. E a gente tem que conseguir ter um espaço acessível sem descaracterizar a arquitetura do imóvel, né? Isso é um desafio que a gente tem que conseguir dar conta. E tem também a questão da dramaturgia, né? Tudo isso vai mudando com o tempo, né? A gente não espera que sejam apresentados aqui só espetáculos, sei lá, do Augusto Boal, do Gianfrancesco Guarnieri, que foram importantes em um período histórico, que continuam vivos de alguma forma em tudo que a gente apresenta aqui, né? É um legado que as companhias atuais, né, continuam tendo, né, dessa época, mas a gente tem que dar conta também do que é novo, né, assim, na cena artística brasileira. O que vem das periferias, né, o que vem das minorias também. E eu acho que isso também faz parte de tudo que foi feito aqui no Teatro de Arena, né? É um teatro que nasceu com a proposta de ser brasileiro, um teatro brasileiro com uma dramaturgia brasileira. Então, eu acho que tem isso, tem esses dois pontos, a questão da estrutura física mesmo do teatro, que se modifica com o tempo e a gente tem que manter, e da dramaturgia, que a gente tem que atualizar, mas sem deixar de lado o legado histórico que esse teatro tem. Acho que é isso. Vai. Augusto Boal foi chamado por José Renato para ajudar também a dirigir e produzir espetáculos dentro do Teatro de Arena. Augusto Boal revela não só uma nova forma de se produzir e também do ator interpretar num teatro de arena, mas também começa a abalar as estruturas da comunicação com o público, onde se tocava em assuntos proibidos durante a ditadura. E o Teatro de Arena se torna não só uma referência cultural, mas também um polo de resistência contra o sistema de governo que se imperava. Muitos dos seus componentes foram exilados ou presos. Acho que é isso. Vou adiantar uma pergunta, já que você falou sobre dramaturgia. Pelos projetos que vocês analisam, existe hoje uma dramaturgia que retrate a sociedade brasileira? Eu acho que tem, com certeza. E aí, é isso que eu estou dizendo, a gente está vendo esses grupos surgindo, tem uma dramaturgia negra importantíssima, tem uma dramaturgia dos povos indígenas, que também é importante, tem todo o movimento feminista. Então, essas pautas minoritárias, elas estão bem fortes, e eu acho que tudo isso reflete no que se faz hoje de dramaturgia brasileira. E o pessoal que vem das periferias, periferia eu digo não só o que é periférico, mas tem a periferia central aqui também, né? A periferia que está no centro da cidade. No sentido de tudo isso que é feito assim nas margens, né? Que não é o mainstream do teatro brasileiro. E eu acho que isso está bem forte na cena teatral. A filosofia do Teatro de Arena, enquanto teatro político, social, de estudo do caráter do homem brasileiro, ainda existe? Eu acho que sim, mas é o que eu disse, né? Está se modificando. Ali nos anos 50, quando ele foi criado, tinha essa questão muito forte de ser uma dramaturgia, alguma coisa que se fizesse no Brasil, porque era uma coisa que ainda não existia, né? O TBC, por exemplo, que era um teatro importante, tinha muita coisa que era importada, né? Que vinha da Europa para cá, vinha dos Estados Unidos para cá.
E a proposta do teatro de arena naquela época, além assim, da estrutura física do teatro, né, de ser um formato de arena, de ter menos cenário, menos figurino, de ser uma coisa mais humana, de trabalhar com o ator aqui no palco, o palco muito perto da plateia. Então, tinha essas inovações, mas tinha também essa questão de ser uma dramaturgia brasileira, né, que foi se construindo com o tempo. A proposta inicial nem era essa, né, ali no começo dos anos 50, mas foi uma coisa que foi se construindo com principalmente Augusto Boal, Vianinha, Gianfrancesco Guarnieri e outros que passaram por aqui ao longo do tempo. E talvez essa questão assim, da dramaturgia brasileira tenha ficado um pouco naquela época, mas foi se adaptando, né, para o mundo atual. E aí eu acho que o que está forte hoje, o que a gente vê, são essa dramaturgia periférica e a dramaturgia das minorias, né, que é dos movimentos feministas, do movimento negro, dos indígenas. E eu acho que isso, de alguma forma, também fala do ser humano, fala do brasileiro, mas fala também das questões atuais. Sem deixar de lado, lógico, o caráter humanista, tudo isso que a gente tem sempre no teatro. Tá. Duas perguntas agora, talvez, uma visão bem pessoal como cidadã e como gestora de cultura. Um portal noticiou que a classe artística está se voltando lentamente para o teatro, porque o contrato com as grandes emissoras de TV foram cortados, né? Por exemplo, a emissora líder aqui do Brasil cortou contratos de grandes medalhões que já estavam há anos na casa, né? E muitos artistas, né, estão voltando a produzir teatro. Você vislumbra nisso um novo futuro para a produção teatral? Eu acho que sim, mas talvez não só por esse motivo da quebra dos contratos, né? Acho que tem outras questões envolvidas. Tem a pandemia, que, como você falou no início, acabou aproximando de alguma forma as pessoas da arte, porque muita gente teve acesso pela internet a linguagens artísticas que elas nunca tinham visto, né, presencialmente. Exato. É lógico, a gente está no centro de São Paulo, então por aqui é difícil alguém que nunca tenha tido acesso a um teatro, a um museu. Mas se a gente vai para o interior do Brasil, a situação é diferente. Então, muita gente, ou aqui em São Paulo mesmo, se vai para os bairros mais distantes, né, mais periféricos, teve gente que nunca veio para o centro de São Paulo, nunca teve a oportunidade de entrar no teatro, entrar no museu, entrar no centro cultural. E isso, com a pandemia, mudou um pouco, porque como a produção migrou para a internet, muita gente teve acesso, mesmo que fosse ali pelo YouTube, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? O face a face aqui no teatro faz toda a diferença. Mas muita gente teve acesso a uma produção que não tinha antes, não chegava para essas pessoas. Então eu acho que o interesse pela cultura e pela arte acabou aumentando nesse período. Então é natural que a pessoa tenha visto uma peça, sei lá, no YouTube e aí voltou para o presencial, ela teve esse interesse de ir também no teatro, ou ver uma exposição por aquele Google Arts, né? Enfim, ou outros museus que fizeram visitas virtuais. E aí teve agora esse interesse que voltou para o presencial de conhecer um museu de verdade. Então eu acho que tem esses dois movimentos. Tem a questão da quebra dos contratos, né? Que os artistas têm que procurar, lógico, outras fontes de renda. E eu acho sempre que o caráter econômico da arte também é importante, por mais que a gente fale, eu não trabalho pelo dinheiro, eu trabalho pela cultura, mas eu acho que é importante a gente frisar que é um trabalho, né? As pessoas têm que ser remuneradas por isso que a gente tem que pagar ingresso, né? Tem que comprar o produto que é feito e tem que ter leis de incentivo também que movimentem a economia. E também tem essa questão do interesse maior pela cultura e pela arte, e as leis de incentivo que foram sendo criadas agora, né, com a pandemia também, a Lei Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, essas reformulações que estão sendo feitas na Lei Rouanet, todo o edital de fomento, o decreto de fomento que foi lançado recentemente pelo governo Lula.
Então, eu acho que tudo isso influencia na volta para o teatro presencial. E qual o papel do teatro hoje no reinado da Netflix, para encerrar nosso papo? Eu acho que o teatro é uma arte tão antiga, né? Não vai acabar. Por mais que tenha Netflix, né? Já teve o período que as pessoas se assustaram porque teve o cinema e depois veio a TV, as pessoas falavam, vai acabar com o teatro. Nada disso acabou com o teatro. Charine, o Cimar TV agradece, a Companhia Ágata agradece, o teatro agradece o seu empenho pelo teatro, a sua disposição, a sua visão humana e artística, né, que estão se casando tão bem. E o resultado você pode ver visitando a Funarte na Alameda Notman, todo o complexo, tem exposições. O Teatro de Arena, aqui na Teodoro Baiman. O Oscar Wilde vai estar em cartaz aqui, aproveita e ver o nosso espetáculo. E onde mais a gente pode ver os trabalhos da Funarte, fora a Alameda Notman e o Teatro de Arena? Aqui em São Paulo a gente tem esses dois espaços, certo, né? Mas a Funarte tem espaço também no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E em Brasília tem uma representação, atualmente está sem espaço, mas eu acho que logo retoma o espaço lá. E a nossa programação está no site www.gov.br/Funarte. O Cimar TV, Teatro de Arena, com Charine Mello. Muito obrigado.